E álcool? Pode? Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, autor de 5 livros, trabalho em cima da temática da abstinência e a dependência química. Nesse canal a gente conversa um pouco sobre diversas faces dessas naturezas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o álcool. O álcool, ele traz sempre uma dúvida, um questionamento para o dependente químico, porque muitas vezes o uso do álcool ele é subentendido como permitido, mas para um dependente químico o álcool é considerado droga. O álcool ele tem um certo bloqueio de aceitação, porque muitas vezes ele é iniciado principalmente na família. O álcool ele está presente na gastronomia, existem momentos sociais, familiares, de entretenimento, de conquista, de alegria. Então é muito difícil para o dependente químico, para o adicto, para o viciado, para o drogado, entender que o álcool é droga. E essa é uma pergunta que sempre acontece para aquele que inicia o seu tratamento, a sua recuperação, e fica nesse questionamento, né? E o álcool? O álcool pode? Mas o álcool ele não pode. Se você tem uma dificuldade com drogas, o álcool ele vai fazer parte desse processo de não poder ser utilizado. Muitas vezes as pessoas que fazem uma redução de danos, fazem alguns tratamentos diferentes, eles vão diminuindo, né, como propriamente o nome diz, da redução, para que então finalmente se encontre a abstinência. A abstinência é o resultado que se espera, né? É o final, é o sucesso, é o que realmente vai fazer a diferença. Mas é um pouco complexo, né, definir essa questão sobre o álcool, porque de fato ele muitas vezes é o primeiro e também o último a ser considerado como aquela questão de vício, né? Tanto que a gente pode ver muitas vezes as pessoas que têm problema somente com álcool, os alcoólatras, por exemplo, eles basicamente no final da sua vida, entre aspas, né, ou só depois de muito tempo de utilização, aceitam que tem a dificuldade com o alcoolismo e aí procuram alguma maneira de ajuda, né, alguma forma de tratamento, de recuperação. Mas é muito complexo. E também tem uma outra realidade que às vezes passa despercebido, que é o seguinte: o álcool ele demora para começar a destruir a vida, né? Exceto uma situação ou outra, sei lá, de um jovem que bebe, bate o carro, morre, mata alguém, alguma tragédia desse nível, aí naturalmente vai encontrar a dificuldade do álcool. Mas caso contrário, aquela pessoa que bebe uma taça de vinho com os pais, toma uma cervejinha no churrasco, sei lá, coisas desse tipo, sai, toma um chopinho no almoço no restaurante, essa pessoa talvez ela não encontre a dificuldade, a degradação do alcoolismo tão cedo. Sem considerar também a questão dessa pessoa ter ou não uma predisposição ao vício, né? Porque a gente aqui está conversando, eu estou conversando com você, que pode estar se questionando sobre o álcool poder ou não poder, fazer parte ou não desse processo de abstinência. O álcool, ele sim, ele é considerado droga e ele vai servir muitas vezes como trampolim ou gatilho para vontade de utilizar qualquer outra coisa, né, que você de repente utilizava. No meu caso, eu vou ser muito claro com o que aconteceu comigo. Eu comecei bebendo, e aí fui utilizando as outras drogas. Em determinado momento da minha vida, eu descobri que algumas drogas me potencializavam para poder utilizar mais álcool. Ou seja, lá na minha essência, muito provavelmente, a minha natureza ela seja totalmente alcoólatra. E as outras substâncias, elas me potencializavam para poder beber mais. Ou seja, no final das contas, a minha degradação ela estava naturalmente pelo uso de substâncias destrutivas, mas que potencializavam então a minha ingestão de álcool. Então eu bebia horrores. E quando eu decidi parar com o uso de álcool e drogas, né? Na verdade, quando eu decidi parar de sofrer com as drogas, eu fui descobrir que o álcool era droga também e fiquei realmente
impactado, porque havia ali uma esperança de poder ainda continuar bebendo. E um fato curioso para a gente encerrar essa conversa, eu tô há 10 anos abstêmio, né? Como eu relatei em alguns outros vídeos, em alguns momentos, e por alguns colapsos, né, de pensamentos, de ilusões ou fantasias de poder voltar a usar drogas ou beber, o álcool é a porta de entrada, né? A janelinha de permissão ou de possibilidade de conseguir alguma coisa desse tipo. Eu não vou entrar nesses aspectos de poder ou não poder, porque não é essa a ideia. Cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua jornada, mas é muito claro o fato de qualquer pessoa que de repente retoma o uso acabar destruindo sua vida em determinado tempo. Mas eu passei por esse processo achando que hoje eu conseguiria uma taça de vinho em família, um choppzinho num almoço qualquer, um champanhe num jantar, por que não? E eu precisei aceitar novamente que eu não posso. Cada um na sua verdade, mas para mim as experiências que eu tenho, elas são muito perigosas para poder arriscar toda uma vida saudável, plena, amorosa, repleta de dificuldades, mas muito boa que eu estou vivendo hoje. Então é isso. Se você tinha algum questionamento, tem algum questionamento sobre o álcool, eu acredito que vale o estudo, vale procurar. As experiências que eu tenho em cima de alguns estudos, da literatura, a experiência própria dos 12 passos, enfim, ela mostra que o álcool é droga, é perigoso, vicia e tem que ser evitado para poder manter a abstinência. Beleza? Se quiser fazer alguma pergunta, mandar alguma sugestão aí pra gente conversar, fica à vontade. Tem os meus contatos aqui no canal e a gente se fala. Valeu!